E aí, quem é da área de dados sabe muito bem que de vez em quando a casa vira uma bagunça, né? Hoje a gente vai conversar sobre como botar ordem nisso tudo. Vamos mergulhar de cabeça em duas abordagens que são a base da engenharia de dados, ETL e ELT. E o mais importante, sem dogmas, sem fla-flu. E aí, vamos começar com uma pergunta que, olha, talvez até doa um pouco. Aquele data lake da empresa, que começou como uma promessa de inovação, por acaso virou um pântano de dados? Um data swamp? Se a resposta for um sim meio sem graça, fica tranquilo. Ou não tão tranquilo, porque essa é uma situação bem mais comum do que a gente imagina. E os sintomas a gente conhece bem, né? São aqueles pipelines que resolvem quebrar, bem na virada do mês, na hora do fechamento, a conta do Data Warehouse só subindo sem nenhum controle, as regras de negócio importantíssimas escondidas nos scripts que ninguém mais tem coragem de mexer, e aquela sensação clássica de que os dados estão sempre fora de sincronia. Se alguma dessas coisas soa familiar, então, bom, a gente está aqui para ajudar a botar ordem nesse caos. Então vamos lá. Vamos mergulhar um pouco nesse caos. E olha, isso aqui não é teoria de livro não. Acontece todo santo dia em empresas por todo o Brasil. E gera uma pressão gigantesca nos times de dados. Uma pressão que vem de tudo que é lado. A pressão é real. De um lado, o time fiscal precisa de relatórios com precisão cirúrgica. O financeiro, então, nem se fala. Quer conciliação em tempo real. O marketing precisa de dados de produto quentinhos para ontem. No e-commerce, o preço e o estoque têm que mudar em minutos, senão é prejuízo. E claro, tem a LGPD, sempre de olho, exigindo que a gente anonimize e trate os dados sensíveis com o máximo de cuidado. Ok, para a gente conseguir lidar com esse caos todo, existem basicamente duas grandes abordagens que dominam o cenário, ETL e ELT. É fundamental entender como cada uma funciona para escolher a ferramenta certa para cada batalha. E a diferença crucial está aqui. Olha só, no ETL a sigla já diz tudo. A gente extrai, transforma e só depois carrega no destino. A transformação acontece no meio do caminho. Já no ELT, a gente inverte essa lógica. Extrai, carrega o dado bruto, do jeito que ele veio, e só aí a gente transforma, usando todo o poder de fogo do Data Warehouse moderno. A ordem dos fatores, aqui, altera e muito o produto final. O ETL é o veterano, a abordagem mais clássica. Ele brilha quando as regras de negócio são muito, mas muito complexas, ou quando a gente precisa lidar com dados sensíveis, tipo um CPF, que precisa ser mascarado antes mesmo de chegar no Data Warehouse. Digamos, a escolha mais segura para ambientes mais antigos e com muitas regulações. Já o ELT, esse é o queridinho da nuvem. É o padrão hoje em dia. Ele foi feito para tirar proveito da escalabilidade e do poder absurdo de processamento dos data warehouses modernos, como o BigQuery, o Redshift e o Snowflake. A grande sacada é carregar os dados brutos primeiro, o que dá uma flexibilidade e uma agilidade gigantesca para os analistas. E de quebra, ainda mantém uma cópia fiel do dado original para qualquer auditoria. Beleza, mas e aí? Como é que a gente decide qual usar? A resposta é: depende do caso. Pensa assim, se o assunto é dado sensível, LGPD na veia, o ETL te dá uma camada extra de segurança, porque ele já limpa e mascara o dado antes. Agora, se a gente está falando de um volume gigantesco de dados, o ELT é imbatível, porque ele usa a força da nuvem para escalar. E se o nome do jogo é agilidade, o ELT ganha de novo, porque ele libera os dados brutos mais rápido para os analistas poderem trabalhar. Bom, já falamos bastante de teoria, né? Agora bora para a prática. Como é que esses conceitos todos viram um pipeline de dados moderno que funciona de verdade no dia a dia? Olha que legal essa imagem. Orquestrar dados é tipo gerenciar um sistema super complexo de rodovias de noite. O objetivo é exatamente o mesmo: garantir que o fluxo de informação seja contínuo, rápido, sem engarrafamento, para que cada pedacinho de dados chegue no destino certo e com segurança. Um pipeline ELT moderno geralmente se organiza em três zonas, três camadas, digamos assim. Primeiro, a gente tem a zona RAW. É ali o ponto de desembarque, onde os dados chegam exatamente como vieram da fonte, sem tirar nem pôr. Depois, a gente leva para a zona Staged. Aqui é a oficina. A gente limpa, padroniza, ajusta fuso horário, deixa tudo arrumadinho. E por fim, os Smarts. É aqui que a mágica acontece. Os dados são agregados, modelados e transformados nas métricas que o negócio precisa, prontinhos para serem consumidos. E olha só essa imagem. Aqui a gente tem um mapa completo, a anatomia de um pipeline moderno na prática. Vamos seguir a jornada. Os dados saem de um monte de fontes diferentes, lá na esquerda, e são carregados num repositório central, tipo um S3 da Amazon. A partir daí, o poder do ELT entra em cena.
Ferramentas como o dbt orquestram as transformações direto dentro do Data Warehouse. E o resultado final, lá na direita, são os dashboards e as análises que realmente movem o negócio para frente. Mas para essa engrenagem toda roda lisinha, sem dar problema, a gente precisa seguir alguns princípios que são, nossa, fundamentais. Idempotência, por exemplo, é a garantia de que, se a gente rodar o mesmo processo 2 vezes, o resultado vai ser o mesmo, sem dados duplicados. Linhagem é o GPS do dado, que permite rastrear qualquer número de volta até a sua origem. Particionamento é o que faz a gente economizar tempo e dinheiro nas consultas. E claro, testes de qualidade e uma governança forte são a base para ter confiança e conformidade nos dados. Beleza, construir o pipeline é uma parte da história. A outra, tão importante quanto, é saber medir se ele está indo bem e, claro, como fugir das enrascadas mais comuns pelo caminho. A primeira métrica, super importante, é o que a gente chama de freshness. Basicamente, quão fresco, quão atual é o dado. Para tomar decisões críticas, tipo mudar o preço de um produto no e-commerce, o atraso máximo aceitável pode ser de menos de 15 minutos. A pergunta aqui é, por quanto tempo o negócio aguenta esperar pela informação? Depois vem a confiabilidade. Não adianta nada ter um dado super recente se o pipeline quebra toda hora, né? Um pipeline que se preze tem que rodar com sucesso em, no mínimo, 99% das vezes. Se ele falha muito, a primeira coisa que vai para o ralo é a confiança que o negócio tem nos dados. E claro, grana. Custo. Um pipeline bom de verdade não é só rápido e confiável. Ele tem que ser eficiente. Usar técnicas espertas como particionamento de dados pode e deve levar a uma redução de pelo menos 20% nos custos do Data Warehouse. É um ótimo começo para a otimização. Ok, agora vamos falar dos perrengues mais comuns e mais importante, como sair deles. Se os jobs vivem quebrando, provavelmente tem dependências ocultas ali no meio. A solução? Usar orquestradores que mostram essas dependências de forma visual, os famosos DAGs. E claro, garantir a idempotência. Se a conta do warehouse está vindo um absurdo, a resposta quase sempre é particionar os dados por data e filtrar só o que interessa o mais cedo possível. E para aqueles dados inconsistentes com fuso horário maluco, a Zona Staged é o lugar para arrumar essa bagunça e documentar as regras. Para a gente ir fechando, vamos dar uma espiada rápida no futuro, para onde as coisas estão caminhando no mundo da orquestração de dados. Um conceito que está ganhando muita, mas muita força mesmo, é o de Data Contracts, ou contratos de dados. Pensa nisso como um acordo formal, um contrato de verdade entre o time que produz o dado e o time que consome. Isso garante que uma mudança boba lá na origem não saia quebrando tudo pipeline abaixo de forma inesperada. E se a gente for olhar mais para frente ainda, começam a aparecer uns termos como Feature Store, que é basicamente um lugar central para guardar e padronizar variáveis para modelos de machine learning. E a gente também começa a falar mais sério de SLAs e SLOs, que são acordos de nível de serviço, trazendo para o mundo dos dados a mesma disciplina e rigor que a gente já vê em infraestrutura há anos. Porque, no fim das contas, gente, o objetivo é sempre o mesmo. Todo esse esforço de engenharia, toda essa tecnologia, tudo se resume a pegar um monte de dado bruto, que sozinho não quer dizer nada, e transformar em informação consolidada, com sentido, com significado, pronta para gerar um insight valioso e apoiar uma decisão de negócio inteligente. E para terminar, fica aí uma provocação para pensar. Hoje, o pipeline de dados da organização é um ativo que gera valor, que impulsiona um negócio, ou ele é um passivo que só gera custo e dor de cabeça? A resposta para essa pergunta define qual é o próximo passo nessa jornada. Obrigado pela companhia.